E aí, você chega no bar e o garçom te pergunta, vai de chopp ou vai de cerveja? Normalmente, se você é dos meus, você vai falar não, do chopp, claro, com certeza. Mas espera aí, por que essa decisão seria tão simples? Ou, ao contrário, por que você não escolheria o chopp numa decisão? Você pode já estar pensando, porque é mais leve, não, porque é mais caro, não, porque não dá ressaca, ou porque é simplesmente mais gostoso. Bom, algumas dessas coisas até são verdade, mas algumas delas são pura generalização. O que é chopp, o que é cerveja, hoje a gente zera essa dúvida, muita gente já está acostumada, mas tem gente que ainda tem essa, mas por que eu deveria escolher um ou outro? Né? Os dois são bons, os dois são, né, gostosos, mas por que o chopp, tem gente que acha mais pesado, tem gente que acha mais leve? Vamos lá, a gente vai resolver todos esses assuntos hoje, beleza? Vamos embora! Bom, essencialmente, chopp e cerveja são exatamente a mesma bebida. Claro, né? O mesmo chopp da mesma cerveja. Chopp Brahma e Brahma são a mesma bebida. Água, malte, a levedura, o lúpulo, tudo que é utilizado é o mesmo, tá? Mesma coisa. A diferença é processo, armazenamento e serviço. E isso já é suficiente para mudar tudo numa bebida. Então, assim, sim, elas são bem diferentes no copo, bem diferentes na sua boca, bem diferentes na sua sensação, mas são a mesma bebida essencialmente. Otávio, qual é a principal diferença então? Essa acho que a maioria de vocês já sabe. Pasteurização. O chopp obrigatoriamente não é pasteurizado. A cerveja tem umas que são, tem umas que não são. Então você pode chamar chopp em lata a cerveja que não foi pasteurizada? Pode. A gente tem a Brahma Chopp que é em lata, não é pasteurizada, e tem até o chopp que é pasteurizado. Você tem as duas Brahmas. Você tem a Brahma Chopp e a Brahma Chopp, que são as duas versões, uma delas é pasteurizada, a outra não. Você tem a famosíssima Guinness. A Guinness é servida em lata. E aí ela tem todo o processo dela para manter a mesma sensação do serviço na lata. Então, sim, existem chopps enlatados que não são pasteurizados, existem latas que se dizem chopp que são pasteurizadas, mas são cerveja, essencialmente, e existe o chopp que você toma no bar, que você toma direto do barril, e aí sim é o prime do chopp, digamos assim. Perfeito? Essa é a diferença, a principal diferença. Então, assim, todas as coisas que você ouvir provavelmente vêm do fato dele ser pasteurizado ou do serviço, tá? Só relembrando, pasteurização, o que vai acontecer com a cerveja? Que ela chega a, se eu não me engano, é 80 graus de temperatura, então você termina de fazer a cerveja, você põe ela num tanque com pressão controlada, com atmosfera controlada, tudo certinho, para chegar nos 80 graus o mais rápido possível, matar os micro-organismos, e com isso você ganha muito mais tempo de vida para essa bebida. Ela consegue ficar nas prateleiras ou no seu armário, na sua geladeira muito mais tempo, porque não tem nada ativamente vivo ali. O chopp não pasteurizado é o extremo oposto. Tem as bactérias da levedura ali, elas estão vivas, elas continuam fazendo a fermentação controlada, obviamente, mas elas continuam fazendo o processo, por isso que a gente diz que a cerveja, que o chopp é uma bebida viva, né? E as cervejas que não são pasteurizadas também são vivas. Então, a gente tem essa movimentação e isso faz com que a bebida tenha menos tempo para ser consumida, ela estrague mais rápido, ainda que não seja pouco tempo, tá? Isso muda o sabor? Muda o sabor. Bem de leve, acho que o fato da pasteurização em si não é o mais relevante para o sabor. Você tem os mesmos ingredientes, de um processo basicamente igual, então você vai ter a mesma bebida, a mesma ideia, a mesma proposta, como na Brahma, como na Guinness, mas não é a pasteurização
que vai mudar isso. Ela muda um pouquinho porque no momento em que você esquenta essa cerveja a 80 graus e deixa ela lá alguns minutos para matar os micro-organismos, você perde um pouco do frescor, você perde um pouco da volatilização dos aromas, né? O quanto você sente de cheiro de cada coisa. Então isso afeta um pouco, mas não dá para dizer que afeta completamente, né? Ainda mais se você tem uma cervejaria grande, com um laboratório, com tudo controlado, você consegue manter boa parte dos fatores de sabor e aroma de uma cerveja depois da pasteurização, tá? Então, isso não é a pasteurização que vai deixá-la mais ou menos gostosa. Agora, o grande ponto do chopp e o porquê muita gente fala que é mais gostoso é o serviço, né? O chopp ele é servido na pressão e normalmente o que você coloca nos tanques de gás para servir na pressão é uma mistura de nitrogênio e gás carbônico ou só nitrogênio. E isso faz com que a bebida fique muito mais cremosa, as bolhas dela são muito menores, é muito mais leve, ela é mais carbonatada, mas ela não é aquela carbonatação de água com gás que tem uma bolha desse tamanho, você até cansa de tomar, você abre a boca, dá até para ouvir barulhinho, que nem Coca-Cola assim. É um chopp, é uma espuma, as bolhas são tão cremosas que você toma aquele. Você já está imaginando um chopp Brahma delicioso, gelado, aquele colarinho enorme que, né? Às vezes não precisa, às vezes precisa, mas de qualquer maneira o primeiro gole aquele parece um creme, uma delícia, deu até sede. Mas esse é o grande ponto. Então, o serviço ele muda porque ele é feito na pressão, gelado, fresco, ali na hora, né? Mas o grande ponto é o nitrogênio e é por isso que muita gente acha que o chopp é mais leve. Ele tem o mesmo teor alcoólico, ele tem os mesmos ingredientes, ele vai dar, em teoria, a mesma ressaca, só que ele é muito mais cremoso, então você toma com muito mais leveza, você se sente melhor tomando, num geral, obviamente, né? Depende de quantos você tomar também, mas o fator nitrogênio é uma coisa que melhora muito a sua bebida. Outras mudanças, outras coisas que podem afetar o seu aroma, o aroma e o sabor, e é uma coisa que você pode levar em consideração no momento de decidir entre chopp e cerveja. O armazenamento é muito importante. É claro que se você vai num bar, é muito provável que as duas estejam geladas, as duas estejam prontas para o serviço, né? É o que a gente espera. Mas, às vezes alguma falha de armazenamento do barril, às vezes alguma falha na chopeira, isso pode afetar bastante a experiência do chopp, pode afetar a experiência, tanto o sabor, quanto a textura, quanto a espuma, a temperatura, né, que traz outros tipos de aromas se estiver muito quente. Então, normalmente é uma decisão num bar de serviço correto, é mais seguro você tomar uma lata. Se você está procurando pelo exato o exato resultado da bebida que a cervejaria pensou, a lata provavelmente vai ser mais próxima do que o chopp, que tem algumas outras variáveis. Mas, de novo, num bar de ótimo serviço, você vai tomar um chopp delicioso. Então, assim, no bar que eu trabalhava, a gente tinha uma chopeira até certo ponto problemática, ela não tinha uma vedação muito boa de temperatura, então o chopp entrava na linha e quando entrava na linha, a linha estava mais quente e gerava uma quebra de temperatura, de experiência, que era muitas vezes ruim, a gente tinha que ajeitar, a gente tinha que sangrar um pouco mais, tinha um pouco mais de desperdício. Então, o chopp ele precisa de mais cuidado para ser servido do que a lata. Então, isso pode ser um fator até pró-lata, ainda que, num geral, e eu já disse isso logo no começo do vídeo, eu prefiro tomar o chopp porque é mais gostoso, é mais fresco, é mais cremoso. E aí, algumas outras já falei que a ressaca não deveria ser maior, mas como a gente sabe, a ressaca ela é construída da experiência total que você teve, se você tomou água, se você comeu, se você estava num ambiente gostoso, divertido.
tudo isso afeta a ressaca do dia seguinte. É óbvio que não necessariamente a relação do álcool com a ressaca, mas né, o contexto ajuda de certa forma, mas em termos de bebida, o chopp e a cerveja não vão dar obviamente, da mesma bebida, não vão dar mais ou menos ressaca necessariamente. Todas as variáveis que eu já falei podem afetar isso, né? Se tiver ruim, se tiver mal servido, mal tirado, mas essencialmente o chopp não dá menos ressaca ou mais ressaca do que a cerveja. E uma outra coisa que a gente também ouve bastante é o tipo, né? O estilo cervejeiro chopp. Não é um estilo. Chopp é só o serviço. Você pode ter chopp de todos os estilos de cerveja, porque é exatamente apenas o serviço que define, o serviço e a pasteurização que definem o chopp. Então, você pode até dizer que você está tomando um chopp de vinho, porque é vinho e servido na pressão, servido com espuma, né? Servido com nitrogênio. Então, muitas vezes é por isso que você fala, você pode dizer chopp de vinho sem grandes problemas. Tá? Então é isso, acho que é um vídeo até mais curtinho, é um assunto objetivo mesmo, é um assunto simples. Os dois são uma delícia, as pessoas gostam muito de chopp, a gente tem grandes chopps históricos, né? Você tem o Pinguim em Ribeirão Preto, que serve um chopp Antártica maravilhoso. Hoje já deve ser Brahma, não sei como é que tá, faz um tempo que eu não vou lá. Mas você tem o Chopp Brahma, que é uma entidade nacional, é uma delícia que a gente tem. Ainda que a Brahma em si não seja uma cerveja super vistosa, que muita gente gosta, e é uma cerveja para vários momentos, mas o Chopp Brahma ele é incontestável, né? Ele é muito, muito gostoso. E você tem a Guinness, que é o ápice do chopp em lata. A Guinness é muito importante na história da Inglaterra, das cervejas, né? É a stout, provavelmente a stout mais consumida no mundo historicamente. Hoje a gente vê muito pouco no Brasil, parou de ser exportada aqui no Brasil. Você vê lotes muito pequenos e num preço muito maior. Mas você tem a decisão da cervejaria de fazer uma bebida mais cara, vender um produto mais caro que a lata da Guinness, mas mantendo boa parte da sensação, da experiência do serviço dela ao vivo. Então, se você tomar um chopp, a ideia deles é que se você tomar um chopp Guinness na cervejaria e um chopp Guinness na lata, que seja o mais próximo possível a experiência, a qualidade da bebida, como a gente já falou, os ingredientes são os mesmos, mas você tem o widget, né, a bolinha que vem dentro da lata, e quando você abre a lata, ela expande, né, ela tem a pressão dela dentro da lata, você abre, ela expande e essa bolinha solta o nitrogênio na bebida controladamente, tem toda uma tecnologia, e aí você consegue ter toda a cremosidade da Guinness dentro da lata, e isso faz toda a diferença. É um chopp delicioso, é uma bebida deliciosa, e você poder trazer a experiência para dentro de casa é muito boa. Hoje em dia você tem, como a Guinness, né, você tem algumas experiências de chopp em casa, você tem... você pode comprar algumas, ficou um pouco mais comum, aquelas chopeirinhas portáteis, você tem o barrilzinho de 5 litros da Heineken, barrilzinho de 5 litros da Erdinger, por exemplo, que também são sob pressão, que também servem uma bebida muito gostosa, se bem gelada. Então você tem várias experiências de poder trazer o chopp para sua casa, e isso é tudo graças à tecnologia, normalmente são experiências muito, muito boas. Mas é isso. Eu acho que a gente resumiu bem aqui as principais diferenças de chopp e cerveja. Você tem um pouco mais de informação para decidir na hora. Vale a pena gastar mais no chopp
do que na cerveja, depende da sua prioridade. Se você quer uma coisa mais palatável, mais leve, em termos de cremosidade, com uma experiência mais gostosa, às vezes vale a pena pagar um pouco mais no chopp, tomar mais, ou se você prefere uma coisa mais segura, mais simples, com menos colarinho e você que se serve e tudo mais, toda aquela questão que faz parte da experiência, você vai na lata. As duas estão ótimas, a mesma bebida, a mesma qualidade, e aí vai a gosto do cliente, literalmente, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta se você prefere chopp, se você prefere cerveja, se você sente realmente uma ressaca maior com um ou com o outro. Não acho que seria pela escolha, mas tudo bem. Conta a sua experiência, porque o mais importante é a gente estar aqui trocando experiências. E é isso. Até a próxima.